Agora vamos definir impulso, tá? Impulso é uma grandeza vetorial que mede a variação da quantidade de movimento de um corpo quando uma força resultante é aplicada por um determinado intervalo de tempo, tá? Outra definição para impulso, outra forma que você pode enxergar impulso é que o impulso ele pode mudar o movimento de um corpo ou fazer as coisas se mexerem, tranquilo? É uma coisa mais didática para a gente enxergar aí. E aí, como é a fórmula do impulso? O texto já disse, tá? É uma força aplicada durante um intervalo de tempo. Então, o impulso é igual à força vezes o tempo. Qual vai ser a unidade de impulso? Bora lá. A unidade de força no SI, Newton. Unidade de tempo no SI, segundo. Então, o impulso vai ser Newton vezes segundo, tá? Outra forma que pode aparecer aqui pra gente, outra unidade que pode aparecer aqui pra gente é o seguinte. O impulso, ele pode ter a unidade de quilograma vezes metros por segundo. Já já a gente vai chegar nisso daí. Mas você pode se deparar com alguma questão informando que o impulso tem essa unidade de medida, tá? Mas não se assuste que pode ser qualquer uma das duas. Exemplo, tá? Um jogador de futebol chuta uma bola de 0,5 kg, ou seja, meio quilo, aplicando uma força média de 20 newtons por um intervalo de tempo de 0,2 segundos. Ele quer saber o impulso aplicado na bola. Então, impulso igual a força vezes ΔT. Então, o impulso vai ser a força aplicada, 20, vezes o tempo de aplicação da força, 0,2. Portanto, o impulso é igual a 4 newtons segundos. E quando a força é variável, como é que a gente calcula o impulso? Quando a força aplicada não é constante, o impulso determinado é determinado pela área sobre a curva da força em função do tempo. Então, em outras palavras, o impulso é numericamente igual à área. Tranquilo? E aí, bora lá. Eu tenho aqui duas áreas. Eu tenho essa área 1, certo? E a área 1 vai me dar um impulso 1. Como a área 1 está acima do eixo X, esse impulso ele é positivo. E eu tenho aqui, por exemplo, uma área 2. A área 2, como está abaixo do eixo X, vai me dar um impulso negativo. Mas, de maneira geral, o impulso total é igual ao impulso 1 mais o impulso 2. Em outras palavras, o impulso total é igual à soma das áreas, numericamente igual à área total, tá? Só presta atenção no sinal, tá? Quando eu tiver uma parte do gráfico abaixo do eixo X, eu vou ter um impulso negativo, então eu vou precisar subtrair na hora da soma. Olha aqui um exemplo, tá? O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa total 40 kg, inicialmente em repouso. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico durante o intervalo de tempo de 0 a 25 é em newtons igual a. Então, basicamente, o que ele está me dizendo é, eu tenho uma força variável, tá? Se essa força fosse constante, qual seria o valor dela para produzir o mesmo impulso? Então, em outras palavras, impulso igual a força vezes o tempo. E o impulso a gente vai achar como aí? Pela área do gráfico. Simplesmente assim, tá? Isso daqui eu tenho um trapézio, mas eu poderia dividir essa área em figuras menores. Aqui eu tenho um triângulo, certo? Isso daqui eu posso calcular como base vezes altura dividido por 2. Aqui eu tenho um retângulo. Essa área é base vezes altura. Aqui eu tenho outro triângulo. Essa área é base vezes altura dividido por 2. No fim, se eu somo essas áreas, eu vou achar a mesma área do trapézio. Tranquilo? Mas eu vou fazer pela área do trapézio. Então, vou apagar aqui. Então, bora lá. Isso daqui é a base maior do trapézio. Isso daqui a base menor. E aqui eu tenho a altura. Então, a área do trapézio, a fórmula é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. A base maior, 25. A base menor, de 10 até 20, é
10, vezes a altura, que é 30, dividido por 2. Vou simplificar esse 2 com esse 30, vai ficar 15 aqui em cima. Então, vai ficar 35 vezes 15. Isso dá 525. Tranquilo? Agora, achei o impulso, tá? Impulso igual a 525. Ele quer saber a força, tranquilo? Essa força a gente chama de força média. Por que força média? Pense numa força que equivale a todas essas forças aqui que variaram, tá? E produz o mesmo impulso e resulta no mesmo impulso, obviamente, para o mesmo intervalo de tempo, tá? Então, bora lá. Impulso 525 é igual a força média vezes o tempo, que é 25. Passa o 25 para o outro lado dividindo, eu vou achar que a força média é igual a 21. 21 que? Newtons. Portanto, resposta aqui, letra E.